Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco ao abrirmos a sua palavra para estudarmos as mensagens do livro de Apocalipse. Quando João inicia o seu livro, ele diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Quando recebeu as revelações do Apocalipse, o apóstolo estava exilado na ilha de Patmos por causa da palavra e do testemunho de Jesus, sem apoio da família, dos amigos, da comunidade. Porém, ele nunca foi deixado sozinho em meio às suas tribulações. Foi visitado por um anjo e foi confortado com a mensagem do trono de Deus. Mensagens de ânimo, de encorajamento para ele, para a igreja dos seus dias e para os filhos de Deus que viveriam no final da história deste mundo. O próprio Jesus se apresentou a João no Apocalipse como o primeiro e o último, o ressuscitado, aquele que é eterno, que possui vida, que possui as chaves da morte e do inferno. Aquele que cuida da sua igreja no grande conflito através dos séculos, e aquele que virá para buscá-la e levá-la para o seu reino. Acima de tudo, no Apocalipse, Jesus se apresenta como o nosso Redentor, o nosso Criador, aquele que é único, digno de adoração. A questão central da discussão no livro de Apocalipse é a adoração a Deus. Numa época em que o mundo cristão é influenciado pelo mundo científico que defende a ideia do evolucionismo, o livro de Apocalipse se baseia no livro de Gênesis, na experiência da criação. E em Apocalipse 14, 7, nós encontramos um apelo: adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Quando a Bíblia se inicia no livro de Gênesis, nós lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. O verbo bara, aqui utilizado, é usado na Bíblia somente quando Deus é o sujeito da criação. Quando nós reconhecemos a Deus como nosso Criador, a vida ganha um propósito, um significado, um sentido. Porque a nossa adoração tem que ver com a nossa natureza, com a nossa origem, de onde viemos e para onde vamos. E assim nós somos estimulados a adorar. A adoração tem algo a ver com nossa vida, nossas lutas, até nosso sofrimento e nossa morte. Assim é que no Apocalipse a Bíblia apresenta a figura de Jesus, a figura de Deus, como transcendente, mas também imanente e presente. Deus é transcendente porque, com seu extraordinário poder, ele trouxe todo o universo à existência. Ele existe acima de toda a obra criada. Ele habita no mais alto e santo lugar. Quando nós olhamos para o universo que está ao nosso redor, nós percebemos que o nosso Sol é apenas uma dentre bilhões de estrelas que existem na nossa galáxia. E quando nos aprofundamos um pouco mais no estudo, nós percebemos que existem outras milhões de galáxias semelhantes à nossa Via Láctea e maior que elas. Assim, nós percebemos que a grandiosidade do universo está além da nossa imaginação. Deus se apresenta a nós, na sua palavra, como um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Tudo sabe, tudo pode e tudo vê. No Apocalipse, João procurou descrever as maravilhas das obras de Deus. Na Bíblia, nós encontramos que Ele nos criou, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Mas esse mesmo Deus que é tão grandioso, tão extraordinário, tão transcendente, Ele é também um Deus imanente, presente. Por quê? Porque Ele iniciou o mundo, mas sempre esteve presente na nossa história. Ele nunca abandonou a sua obra criada, as suas criaturas. Pelo contrário, Ele veio viver a nossa história. Quando escreve aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo.
Jesus assumiu a natureza humana, veio a essa terra, viveu, morreu, ressuscitou, ele é Deus conosco. Mediante o Espírito Santo, a Escritura nos diz que Deus está presente conosco. Ele promete recriar o nosso caráter, a sua imagem, a sua semelhança, transformando-nos e finalmente glorificando-nos na sua segunda vinda. Assim como ele libertou o seu povo da escravidão no passado, guiou-os através do deserto, enviou-lhes maná, derrubou as muralhas de Jericó. Esse mesmo Deus promete estar com os seus filhos, salvando-os ao final do grande conflito. Embora ele habite no alto e santo lugar, ele está também com o contrito e o abatido de espírito. Ele nos abraça, nos conforta, nos fortalece, nos ilumina e nos guia no caminho. O ponto-chave do Apocalipse, na verdade, é a relação que existe entre a criação, o Evangelho e o juízo. É o Criador que é o Supremo Criador, que veio a essa terra como o Evangelho para nos salvar as suas criaturas caídas em pecado. E ele estabeleceu um juízo, através do qual ele vai reivindicar as suas criaturas como sua propriedade. Jesus Cristo se apresenta a nós no Novo Testamento como Criador. O apóstolo Paulo diz na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 13, tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus é o Evangelho, as boas novas de salvação. Mas ele é também o juiz que cancela os nossos pecados e nos salva com sua justiça em nosso lugar. A adoração a Deus, a Cristo como nosso Criador, é o centro da mensagem de Apocalipse 14. E é isso que garante o fundamento do cristianismo. Se nós aceitássemos o evolucionismo moderno como aí está, que busca se infiltrar no mundo cristão, nós teríamos graves consequências para a fé cristã. Por quê? Porque o evolucionismo, primeiro, tira a Deus da nossa origem, do centro da existência humana. Somos obra do acaso, de uma equação matemática, de uma explosão, de várias causas ainda desconhecidas. Mas Deus é tirado do centro da nossa existência, da nossa origem. Isso muda a nossa origem e o nosso destino. Se nós não viemos de Deus, não voltaremos para Deus. Se não existiu o Jardim do Éden no começo, não existirá a nova terra no futuro. O evolucionismo muda toda a nossa cosmovisão sobre o pecado e sobre a salvação. Para o evolucionismo, nós surgimos a partir de seres inferiores que evoluíram num processo de aperfeiçoamento até chegarmos ao estágio atual e estamos nos aperfeiçoando. Só que aí, se nós não fomos criados perfeitos e depois caímos, como diz na Bíblia, então não existe pecado. O pecado seria apenas uma questão cultural. O homem não precisa ser convertido, transformado. Ele está em evolução, não houve queda. Assim, toda a salvação, o conceito de salvação muda. Por que o Evangelho? Porque é a cruz. Se aceitássemos o evolucionismo, não precisaríamos de Jesus, da cruz, nem de salvação. Assim é que o criacionismo é a nossa última trincheira em defesa do cristianismo. Como adventistas do sétimo dia, nós defendemos o criacionismo, porque sem criacionismo não existe cristianismo verdadeiro. No Apocalipse, Cristo é apresentado como nosso Criador e nosso Redentor. Aquele que nos criou a sua imagem e semelhança é também aquele que assumiu a natureza humana e veio viver conosco a nossa história. Aquele que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, tomou lugar na raça humana vivendo como um segundo Adão, como nosso novo representante perante Deus, perante o universo, e humilhou-se até a morte de cruz em nosso lugar.
Quando Jesus ascendeu aos céus, o Apocalipse nos mostra que os anjos reconheceram seu amor para com suas criaturas, o adoraram, o reverenciaram e o glorificaram. Enfim, o Apocalipse apresenta-nos Jesus como glorificado, assentado no trono do céu, governando o universo. O Apocalipse nos diz que a adoração a Cristo está no centro da grande controvérsia contra Satanás. Terceiro, o Apocalipse nos mostra que haveria um remanescente fiel como igreja de Deus nos últimos dias da história, que proclamaria Deus como o Criador de todas as coisas. Convidando todos os homens e mulheres de cada nação, tribo, língua e povo a adorarem o Criador. Aquele que estabeleceu inclusive o sábado como um memorial da sua obra criadora. Assim, o nosso papel hoje, como adventistas do sétimo dia, é testemunhar do juízo de Deus, que vindica o Evangelho de Cristo e a sua justiça, porque o Criador é o nosso Salvador, e um dia virá para buscar-nos e levar-nos para o seu santo reino. Que essa esperança encha, inunde o seu e o meu coração nesse momento.